Parabéns pelo louvor. Nós vamos tocar nesse tema hoje. E Deus seja louvado. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse encontro. Nasceu no teu coração, Pai, por isso estamos aqui reunidos em teu nome. E sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para nós nesse dia. Por isso, Pai, eu te louvo e gero expectativa no meu coração, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre aos nossos corações de uma maneira poderosa e que não saiamos, Pai, daqui do mesmo jeito, mas saiamos daqui, Pai, poderosamente transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Gente, eu tenho um tema no meu coração, e esse tema é o dom da fé. Aleluia. Glória a Deus. Esse tema nasceu há uns dias atrás. Não sei se você lembra, você estava aqui no domingo à noite. O pastor Johnny estava ministrando, ele olhou para mim e disse que o Senhor estava atraindo ele para mim. E naquele dia eu levantei as minhas mãos e ele começou a falar sobre o dom da fé que viria sobre a minha vida e que eu precisava alinhar algumas coisas no sentido da adoração, de estar mais afinado com o Espírito. E, pastor, muito obrigado, porque eu tinha orado pelo dom da fé. Acho que não lembro o dia, mas eu tinha falado com o Senhor sobre esse dom e até então, irmãos, eu não tinha muito entendimento sobre ele. E eu achava, o que eu tinha de entendimento sobre ele era muito raso, na realidade. E na realidade não tem muita coisa escrita sobre o dom da fé. Você vai estudar, você não acha muita coisa. Mas o que tem, dá para a gente se mover, dá para a gente, praticar e entender o que é esse dom. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, antes da gente tocar no dom propriamente dito. 1 Coríntios 12, 1. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 12, 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim útil. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, onde Paulo traz um equilíbrio acerca dos dons espirituais, não só espirituais, mas como também ministeriais. E por que Paulo está trazendo isso aqui, irmãos? A cidade de Coríntios, ou a igreja de Coríntios, fala da cidade, a cidade era uma cidade portuária, onde ela recebia muita gente naquela época, de todas as nações, para comércio. E naquela cidade havia muitos templos pagãos. Muitas pessoas adoravam outros deuses. E esse povo foi se convertendo. Esse povo foi se convertendo e foi entrando para dentro da igreja. E quando esse povo foi tendo contato com os dons do Espírito, ou com as manifestações do Espírito, eles não tinham equilíbrio. A Bíblia relata que Coríntios tinha todos os dons, né? Isso é maravilhoso para uma igreja. Mas não adianta ter os dons e não saber usá-los, ou não saber como fluir neles. E é interessante que nesse texto Paulo diz algo bem interessante: quem fala pelo Espírito de Deus não pode dizer que Jesus é anátema ou que Jesus é maldito.
Amém? Então tinha gente lá falando que Jesus era maldito. E as pessoas achavam que era pelo Espírito de Deus. Paulo diz, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é maldito. Então aí já dá para a gente discernir, né, o que vem de Deus e o que não vem. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Então, irmãos, quando nós falamos, né, acerca dos dons, esse texto também nos mostra que Paulo tem uma intenção aqui. Ele não quer que a gente seja ignorante acerca dos dons. Ele quer que a gente tenha conhecimento. Porque quando a gente é ignorante, a gente é como ele diz: vocês eram gentios e eram levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ou seja, eles iam adorar deuses que não tinham estátuas, que não eram deuses. Né? Eles iam adorar esse povo porque eles não tinham entendimento, eles eram ignorantes. E a intenção de Paulo aqui é fazer justamente isso, que essa ignorância caia por terra. E ele começa a trazer esse entendimento. E uma das coisas que também é interessante nesse texto é que os dons são diversos. Não é um dom só, mas eles são diversos e são operados pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Glória a Deus, eles são diversos, e não só os dons, como também os ministérios. Os ministérios pastor, apóstolo, mestre, profeta e evangelista também são diversos. E os dons do Espírito são 9, que também são diversos, como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. Esses são dons que revelam algo. A gente vê constantemente nosso pastor fluindo aqui na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, né? Não lembro qual foi o culto, já são tantos que a gente perde a conta, mas ele até a cor da camisa agora está... Isso é o quê? Palavra de conhecimento, é um dom fluindo. Amém? São os dons que revelam algo. E também existem, irmãos, os dons de poder, que são 3. Fé, operação de maravilhas e dons de curar. A gente vai falar sobre o da fé. Amém? E também existem os outros 3. Línguas, profecias, variedade de línguas e interpretação, que são os dons vocais. Glória a Deus. Deu para pegar? Não dá para dar tudo, gente. É apenas são apenas 50 minutos, mas eu quero fazer um geral aqui para você entender. Então, irmãos, o dom da fé, para a gente poder entender o que é o dom da fé, a gente precisa entender que na Bíblia existem pelo menos 4 tipos de fé. Glória a Deus. Você sabia disso? Pelo menos 4 tipos, irmãos, de fé. E uma é dom, as outras não. Aleluia. Quebrei um biscoito. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 10, 17: assim a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Irmãos, essa fé aqui, ela não é um dom, mas ela é um despertar. Quando um crente ouve a palavra, quando ele entende a palavra e ele crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados, uma fé foi gerada em seu coração e ele creu e ele se rendeu a Cristo por ouvir a palavra. Amém? Então, quando nós ouvimos a palavra, essa fé é gerada no meu coração. Alguém ministrou para você receber Jesus. Amém? Você creu naquela palavra, você sabia que aquilo era uma verdade e você decidiu entregar a sua vida a Jesus. Isso é uma fé gerada, mas não é um dom. Aleluia, glória a Deus. Mas também, irmãos, existe... Só um minuto, eu vou voltar aqui. Em Efésios 2:8 também diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez você pegue esse versículo aqui e diga aqui, está dizendo que é um dom. Aleluia. Mas sabe, irmãos, eu também fiquei intrigado com isso. Eu fui investigar. E o segredo está aqui, irmãos, nessa frase. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra isto, no grego, ela é um pronome neutro. E quando esse pronome está envolvido no texto, ele quer dar a ideia geral da coisa. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? Salvação, graça e fé. Não está dizendo, irmãos, que aqui a fé era um dom. Porque quando eu li esse texto, eu achava que ele estava se referindo à fé como um dom. Mas ele está se referindo ao geral da coisa.
a ideia geral da coisa. E isso, às vezes, a gente até prega, irmãos, sem o entendimento correto. Por isso que eu decidi investigar, porque eu digo, rapaz, meu conhecimento está pouco sobre essas coisas, eu tenho que melhorar. E eu fui investigando e fui descobrindo coisas que até então eu não sabia. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, você precisa se mover em cima dela. Se eu recebi, eu vou ficar de braço cruzado. Pastor, está certo. Amém. Quantas palavras de Deus você recebeu e ficou de braços cruzados? Glória a Deus, aleluia. Você está aqui? É para você e eu pensarmos, irmãos, palavras são ditas em um culto, a ministração da palavra é algo espiritual e ela é feita para alcançar a minha vida e a tua. Eu ministrei lá no Poço do Boi, sexta-feira, e um dos textos que eu usei foi aquele que Jesus estava em um lugar, em uma casa, e grande multidão cercava aquela casa, e eu lendo o texto, dizia a seguinte coisa: Jesus estava pregando e o poder de Deus estava ali para curar. Mas de toda aquela multidão, apenas um homem que vinha numa maca, trazido por mais 4, que foi introduzido no meio da casa, recebeu a sua cura. Então o que é que acontece, irmãos? O culto é algo espiritual. A palavra é espiritual. Coisas são liberadas aqui. Se eu e você não dermos a devida atenção, a gente fica igual aquela multidão. Quando não critica, né? Porque eles criticavam Jesus. Quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Ou seja, irmãos, aquilo que se prega da palavra de Deus, o meu ouvido, o teu ouvido precisa ficar atento para que quando Deus falar comigo, eu me mova em cima daquilo que Deus falou. E se eu não me movo naquilo, irmãos, não tem como Deus alcançar a minha vida. Por isso eu me movi, irmãos, para aprender a entender um pouco mais do que é esse dom. Aleluia! Glória a Deus. E eu aconselho a você, se você tem uma palavra, algo específico da parte de Deus, comece a estudar, comece a orar sobre o assunto, se mova em direção àquilo que Deus está te direcionando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quantas promessas, irmãos, tem para essa igreja, tem para você, e a gente está só olhando a vida passar e a gente não alcançou. É Deus que não quer? Não, irmão, sou eu que não estou me movendo conforme aquilo que Ele está guiando. Aleluia. Então essa fé, irmãos, que eu falei é a fé salvífica, ou a fé para a salvação. Mas também existe um outro tipo de fé que é chamado fé geral. Aleluia. Essa, irmãos, é quando nós nascemos de novo e Deus, Ele reparte uma medida de fé. Em Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus repartiu uma medida de fé, e essa fé ela vem depois que nós nascemos de novo. Essa fé, irmãos, é aquela que quando eu oro, eu creio na minha oração e Deus me responde. Essa fé é aquela que quando eu escuto que Jesus carregou todas as minhas dores e as minhas enfermidades, eu creio e recebo a minha cura. Ela é uma fé baseada naquilo que Deus diz, mas não é o dom. Quebrei o biscoito. Aleluia. Não é o dom da fé. E nós vamos aprender sobre isso. Deus repartiu uma medida de fé para que eu e você se movesse com ela, para que a gente tivesse respostas à oração, para que a gente fosse curado aqui na terra, para que a gente, irmãos, na hora da falta, a gente falasse, declarasse e a gente recebesse aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa é chamada a fé geral, aquela que Paulo diz o seguinte: pois o justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Então você tem esse tipo de fé. Você já recebeu resposta de oração? Já recebeu algum tipo de milagre, alguma coisa desse tipo através da tua oração? Essa é a fé geral. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Mas também existe um outro tipo de fé, irmãos, que está lá em Gálatas 5:22. Diz:
Aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Essa também não é fé, pastor? Não no sentido de dom. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te explicar, irmãos, só para você ter uma noção. Quando nós falamos de dom, por exemplo, um dom ministerial, eu sou pastor. Então, na minha vida flui conselho, flui palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, flui constantemente. É algo que é do dom. Mas, tipo, aqui, Alberes, pelo menos até onde eu sei, ele não é, né? Ele não é um pastor, mas ele pode aconselhar alguém? Isso faz dele um pastor? Não. Você entende? A mesma coisa, irmãos, é a fé. Existem tipos de fé que não são um dom. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa fé aqui, irmãos, ela está relacionada à fidelidade. Essa fé aqui de Gálatas, ela está relacionada ao meu caráter. É quando o crente se converte e ele passa a frutificar através do fruto do Espírito. E quando ele passa a frutificar a partir do fruto do Espírito, o caráter dele é moldado. Então, se você olhar no original, essa palavra fé aqui, ela é fidelidade. Ela não, por exemplo, eu não era fiel. Mas depois que eu me converti, eu passei a exercer um fruto chamado fidelidade, que a Bíblia bota aqui como fé também. Mas no original isso aqui é traduzido por fidelidade. O fruto do Espírito é justamente para tratar o caráter do crente, para amadurecê-lo espiritualmente. Aleluia. Você vê as obras da carne, está lá vários pecados. Quando nós nos convertemos, nós deixamos de praticar aquilo e passamos a andar no Espírito. Gálatas diz isso. Andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. Ou seja, às vezes a pessoa pensa que andar em espírito é ser flutuar, ou ser o mais santo. Não, não é isso, irmãos. É não fazer aquilo que a carne quer. Aleluia. Então, se a pessoa não era fiel, ela agora é fiel porque ela passou a frutificar. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o dom da fé é dado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito não é dado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é o meu espírito que produz. E há uma confusão nisso. Porque as pessoas pensam que é o Espírito Santo que te faz produzir. O Espírito Santo pode me obrigar a ser fiel? Não pode. É o meu espírito, irmãos. É o desenvolvimento do meu espírito que me torna fiel. Aleluia. O Espírito Santo pode dizer, não minta. Olha, Lucas, você agora não vai mentir. Eu lhe obrigo. Você já viu o Espírito Santo desse jeito? Não. Mas é o meu caminhar cristão, exercendo, frutificando para Deus, que vai moldar o meu caráter e vai fazer com que eu frutifique. É o meu espírito, não o Espírito Santo. Mas, pastor, lá na Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo. Isso é um erro de tradução, irmãos. Infelizmente. Mas é o teu espírito, não faz sentido. Se fosse o Espírito Santo que nos desse, então ele ia me dar a fidelidade, ele ia me dar a mansidão. Já vi o Espírito Santo me obrigando a ser manso. Ele ia me dar longanimidade. Mas isso sou eu, irmãos, que desenvolvo. Tem gente que ora, me dê paciência, Senhor. Cuidado com essa oração. Porque pode ser que apareçam problemas para você. Porque não há como desenvolver paciência sem um problema. Me dê amor, Senhor. Como? Já está aí, agora você desenvolve. Como vai desenvolver amor? Perdoando aquele que te faz o mal, amando aquele que te persegue. É eu que desenvolvo, irmão, sou eu, com o meu espírito. Não é o Espírito Santo, ele me ajuda. Mas não é ele. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa fé, irmãos, é uma fé traduzida aqui por fidelidade. Deus é muito bom, irmãos. A Escritura é poderosa e a gente, quando mergulha nela, a gente dá uma satisfação, irmãos. Já imaginou? É como comer uma comida bem gostosa, bem... Deus seja louvado.
Aleluia. Então você entendeu, irmãos, que existem 3 tipos de fé. A fé que é para a salvação, que vem por meio da pregação da palavra. Você entendeu que existe a fé geral, a qual você crê nas promessas, naquilo que Deus falou. Você crê, que você ora e Deus te responde. Aleluia. E você também viu agora que fé também é fidelidade. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o que é o dom da fé? Eu tenho uma definição aqui, bem interessante. O dom da fé é uma operação sobrenatural da fé, que capacita o crente a crer em Deus para receber milagres especiais. Entenda, o dom da fé é uma capacitação dada ao crente para receber determinados tipos de milagres. Aleluia. Todos têm o dom da fé? Não. Percebe, irmãos, que quando a gente lê o texto, ele vai dizendo a um e a outro, a um e a outro. Um recebe uma coisa, outro recebe outra. E o Espírito distribui como Ele quer. Não é como eu quero, mas como o Espírito quer. É tão interessante, irmãos, que Paulo, para explicar essa verdade, depois desse texto, ele começa a falar do corpo. Né? O corpo humano, dizendo que a gente somos membros do corpo, e cada um no corpo tem uma função. Aleluia! Porque se o pé disser não sou mão, nem por isso sou do corpo, ou então fala do olho, fala da boca, ou seja, irmãos, cada um tem uma função, e ele diz, é Deus quem distribuiu. Da mesma forma, são os dons, o Espírito distribui a quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? É amanhã de ensino, irmãos. Deus seja louvado. Aleluia. Então, irmãos, o dom da fé é uma operação sobrenatural da fé que capacita o crente a crer em Deus para receber milagres. Ou seja, irmãos, tem coisas, irmãos, que a gente sabe que não é, eu não posso dizer que não posso usar essa palavra comum. Mas, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, uma dor de cabeça, a gente pode chegar ali, pastor Ildinho, e orar a dor de cabeça dele ir embora, uma dor de barriga, e ir embora. Sei lá, a gente orar por qualquer coisa que a gente já, corriqueiramente, a gente já sabe que não é uma coisa tão grave. Mas quando falamos de uma ressurreição de mortos, por exemplo, já fica uma coisa mais, né? Já não é uma coisa tão, não vou dizer simples, desse jeito. E por que, irmãos, nós não vemos hoje tantos mortos serem ressuscitados? É uma ordem de Jesus. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. E eu sempre tive curiosidade para saber, né, por que o morto, assim, não é uma coisa corriqueira. A gente, irmãos, de fato e de verdade, a gente quando chega diante de uma situação de um morto, as nossas pernas tremem. A gente fica, rapaz, eu tenho uma palavra aqui que se eu disser, esse homem sai daí. Mas a gente não tem coragem. Você tem? Você entende, irmãos? Por quê, irmãos? Porque o dom da fé, entenda, o dom da fé é a própria fé de Deus agindo na vida do crente, que traz para ele uma segurança que ele não duvida. Não duvida, não há um mínimo de espaço para dúvida, ou seja, é Deus usando você para agir. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, esse dom da fé, ele é passivo, ele não é ativo. O que é passivo? Ele recebe o milagre, a pessoa crê em Deus. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia fala que Daniel ele foi para a cova dos leões. O rei deu um decreto, armaram uma cilada para ele. O rei deu o decreto sem querer que ele fosse, pois o rei gostava de Daniel. Mas mesmo assim ele teve que cumprir a palavra dele.
E Daniel foi para a cova dos leões. Você não vê em momento algum, irmãos, a Bíblia não relata isso, que Daniel estava desesperado, que Daniel apelou, que Daniel estava chorando. Você não vê em momento algum Daniel, mas você vê ele caminhando, igual Jesus, vai como ovelha muda foi levado ao matadouro. Daniel vai para a cova dos leões como quem vai dar um passeio. E sabe o que é isso, irmãos? É o dom da fé que crê em Deus e faz com que o camarada descanse para receber dele o livramento. Isso é o dom da fé. Ele, entende, irmãos? Ele não opera direto. Eu não vivo constantemente com o dom da fé. O dom da fé é quando o Espírito quer. Aleluia. Não é pilim-pim-pim, não, irmãos. A gente impõe as mãos, a gente ora, a gente expulsa demônio, a gente faz aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Mas existem coisas específicas que só o dom da fé, só o dom da fé pode fazer. Então Daniel ele foi para a cova e no outro dia o rei foi lá. Daniel, será que Deus te livrou? Será que Deus te livrou? Deus tinha livrado a Daniel. Irmãos, não é natural um leão jejuar. Não é natural. Tanto que os outros que acusaram Daniel foram jogados lá e logo foram mortos. Mas o dom da fé, ele te faz descansar em meio às situações de perigo. Como você explica um Paulo estar dentro de uma cadeia, depois de levar uma pisa, ele e seu companheiro, depois de levar uma pisa, açoitados, irmãos, a pisa daqueles camaradas, se eu não me engano, era 40, eles davam 39, porque se desse 40 matava. E Paulo disse que levou um bocado, e só batiam 39 vezes, porque 40 matava. E Paulo estava lá, dentro de uma cadeia, irmãos, depois de ter pregado o Evangelho, depois de estar fazendo a vontade de Deus, o que é que Paulo está fazendo? Orando e louvando a Deus, esperando receber, porque o dom da fé, ele espera em Deus, e Deus traz uma segurança tal, que em meio às circunstâncias, você age de uma maneira totalmente absurda, irmãos, é como se você não tivesse sentimento, mas isso é confiança. Jesus está num barco, uma tempestade valente, e Jesus está o quê? Dormindo. Os discípulos desesperados, nós estamos falando de pescadores experientes, pescadores que sabiam que era o mar, mas eles viram a situação tão de um jeito, eita, a gente vai morrer. E Jesus está... Dom da fé. Mas era Jesus. Deixa eu lhe dizer, Jesus, irmãos, ele operou, ele é filho de Deus, mas operou na terra como homem, ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder. Se alguma coisa, irmãos, operasse da divindade dele na terra, ele não poderia ter dito, vocês vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores farão. Aleluia, dom da fé. É um descanso, irmãos, sobrenatural. É uma confiança que não se explica. É aquela paz que excede o entendimento. Que paz é essa, irmãos? Teu entendimento está pegando fogo. Sabe? Mas você tem paz. O que é ultrapassar o entendimento? Não se explica. Ultrapassou o entendimento chegou aqui. A paz ultrapassa. Dom da fé. Dom da fé. Pastor, e como é que eu faço para ter esse dom? Primeiro, eu já disse, é o Espírito Santo quem distribui. Mas Paulo deixou uma brecha bem interessante no final do texto, no 29. Procurai com zelo os melhores dons. E eu fui investigar esse zelo, irmãos, ele está falando de paixão, ele está falando de você arder por aquilo, de você desejar aquilo, no sentido de Deus te usar naquilo, de você ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e até a sua própria vida.
Porque, irmãos, o dom da fé, ele recebe, desafiar e dizer, olha, vamos lá no monte, vamos sacrificar lá. O Deus que responder com fogo, esse será por Deus. Que segurança é essa, meu irmão? Que ousadia é essa? A gente, irmãos, vê, e você vai entender que o dom não opera direto. Você vai ver uma ousadia em Elias incomum. Os profetas estão lá e são 450 homens, irmãos. Ele não estava desafiando, era um monte. Estão lá, fazendo armunganga, invocando o diabo, e nada acontece. E o que é que ele respondeu com fogo? Foi um milagre, veio a chuva que há 3 anos e meio não vinha. Elias fez tudo que podia fazer, aí recebe uma palavra de uma mulher, que diz o seguinte: vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Cadê a ousadia de Elias agora? Elias corre, vai ficar debaixo de uma árvore lá e pede a morte. Você vê, enquanto o dom operava, ousadia, mas depois que o dom parou de operar, voltou ao normal. Você entende? Então essa segurança, irmãos, essa segurança em Deus, ela vem por meio desse dom. É por isso que a gente olha muitas vezes na Bíblia e vê tantas coisas, irmãos, coisas extraordinárias. Por exemplo, quando você olha para Moisés diante do Mar Vermelho, e o Senhor diz ao Avisos da semana está na área, mas ainda estamos de greve. Volta, Vitor! Não! Proibiram o Vitor de gravar com a gente, mas não proibiram a gente de gravar com o Vitor. Nós andamos com a lei. Marcha para Jesus foi um sucesso, porém Gabi Sampaio esqueceu de cantar a música tema. Era só uma palavra. Semana passada vimos que não dá para agradar todo mundo. Mas aparentemente desagradar dá sim. Chuva abriu, mas o dom da fé foi quem sustentou. Nenhum dom, irmãos, do Espírito funciona sem a fé. Por isso que o irmão Reagan diz em seu livro que o dom da fé é o maior deles, porque nenhum outro, irmãos, nenhum outro dom funciona sem a fé. Então você vê o mar se abrir, o povo passar a pé enxuto. Isso é o que, irmãos? Uma manifestação muito além daquilo que a gente vê corriqueiramente. Aleluia. E quando se trata do morto, pastor? Quando se trata do morto, irmãos, pelo menos 3 dons estão em operações: o dom da fé, o dom de operações de milagres e o dom de curar. E o irmão Reagan explica isso de uma maneira bem interessante. Ele diz: primeiro, irmãos, quando o dom da fé, você precisa do dom da fé para chamar o espírito do morto de volta para o corpo, porque o espírito saiu. Você precisa do dom de operações de maravilhas ou de milagres, porque você vai interferir no curso natural da coisa. O cara morreu, está se decompondo. Os estudiosos dizem, irmãos, quando a pessoa morre, assim que morre, não sei quantas bactérias são ressuscitadas dentro do corpo, que é para justamente ela fazer o trabalho de decomposição. Então é o curso natural, entendeu? Então a fé chama o espírito, o de milagres interfere no curso para que o corpo não se decomponha, e o de curar vem para curar o corpo, porque se a pessoa morreu, provavelmente foi de uma doença. Então os 3 dons, eles operam conjuntamente. E é interessante você entender isso, irmãos, porque por que a gente não vê os mortos ressuscitando? Porque são necessários 3 dons. Aleluia. E nem todos têm os 3 dons. Você pode ter o dom da operação de maravilhas, o outro pode ter o dom da fé e o outro pode ter o dom de curar. Aleluia. Glória a Deus. Então é bom a gente entender isso, irmãos, para a gente não ficar se cobrando às vezes, né? Rapaz, eu não tive fé para ressuscitar. Não é assim.
Você precisa buscar. E você precisa entender, irmãos, que quando o dom opera em você, a convicção é tão grande que você não duvida. A ousadia é tão grande, você vai perceber que você enfrenta qualquer coisa. Você não teme, você enfrenta mesmo. Aleluia, 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 glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos a carta aos Hebreus, a carta, o livro, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Essa é a galeria dos heróis da fé. No versículo, no capítulo 11, verso 11. Olha só. Aleluia. Você chegou? Veja que coisa poderosa tem aqui, meu irmão. Aleluia. Posso ler? Diz assim: pela fé também a própria Sara fez o quê? Alguém me ajuda aí. A própria Sara fez o quê? Você está acompanhando? Peguei todo mundo de surpresa, né? Pela fé também a própria Sara recebeu, meu irmão, poder. Pela fé a própria Sara recebeu poder para vir a ser mãe, não obstante a sua idade avançada, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Pela fé, meu irmão, a Sara recebeu. Sara estava convicta, ela recebeu poder, porque o problema não estava com Abraão, estava com Sara. Abraão tinha filhos, teve Ismael antes, mas ela recebeu o dom da fé. É isso, irmãos, você recebe, você confia que Deus vai fazer aquilo. Aleluia. Irmãos, isso é poderoso demais, irmãos, porque eu acredito que não só o dom da fé aqui, mas também o dom de operação de maravilhas. Aleluia. Deus seja louvado. Deixa eu voltar aqui que fugiu. Eita Deus bom, você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no 17, irmãos, diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Preste atenção, irmãos. Veja se não é o dom da fé. Como é que você vai pegar o seu filho e levar para um lugar para sacrificar a Deus, simplesmente porque você ouviu a voz dele? Irmãos, se fosse qualquer outra pessoa, mas é seu filho, e Deus dá o detalhe: pega teu filho, a quem tu amas. Isso envolve sentimento, porque Abraão amava o seu filho, e ele diz: pega o teu filho a quem tu amas. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: sem essa fé especial, na nossa fé comum, irmãos, a nossa alma grita, os nossos sentimentos atrapalham, a gente não tem essa segurança para fazer o que Abraão fez. E Abraão foi embora, pegou o menino, e uma coisa interessante, irmãos, dizem os estudiosos que já era um rapazinho. E ele chega naquele lugar e ele diz: pai, está aqui a madeira, está aqui as coisas, cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. Que segurança é essa, meu irmão? Antes ele diz aos seus servos: nós iremos, vamos adorar e voltaremos. Que segurança é essa, se não o dom da fé operando na vida daquele homem? Esse dom, irmãos, eu acredito que envolveu até Isaque, porque Isaque se deixou amarrar, se deixou deitar. Oxe, meu pai vai me matar. Eu aqui, ó, se fosse comigo, eu corria, que não ia ficar. Essa conversa, vai matar o outro. É sério, irmãos. Mas eu acredito que havia uma unção ali, algo tão especial, irmãos, para aquele momento, que tudo foi feito. É por isso que eu amo, irmãos, a história de Abraão. Porque, ó, ele diz assim, ó: pela fé, Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. A quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Oh, glória a Deus. Irmãos,
Preste atenção, tem isso está lá em Romanos 4,17, a partir do 17. Fala de Abraão, que Abraão estava convicto, ou certíssimo, de que aquilo que Deus prometera iria acontecer. Irmãos, se você tem 100 anos de idade, e você recebeu uma promessa com 75, você acha que durante esses seus 25 anos a tua alma não balançou em nenhum momento, os teus sentimentos não interferiram em nada, você está plenamente convicto esse tempo todinho, com esse tempo se passando, a vida acabando? Mas não, irmãos, a Bíblia diz que Abraão estava certíssimo, convicto, sem enfraquecer na fé, ele deu glória a Deus, aleluia. E aí vai uma dica, meu irmão, quando a tua fé estiver fraca, toma o remédio de Abraão. Começa a dar glória a Deus, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas da tua vida, deixa que o Espírito te envolva com essa atmosfera de fé, de glória, de adoração a Deus, e você vai ver o poder de Deus vir sobre a sua vida, e aquilo que você não pode resolver sendo resolvido. Aleluia, irmãos, aleluia. Eu aprendi muito com isso, irmãos. Quando você estiver capengando, quando você estiver fraco, quando você disser, rapaz, a coisa aqui está apertada, ei, começa a dar glória a Deus, aleluia, começa a exaltar o nome do Senhor. Você vai ver que o nome dele é poderoso, você vai ter alívio, você vai ter paz, você vai ter segurança, você vai ter convicção nas promessas que ele tem para a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não é normal um garoto, um adolescente enfrentar um urso, enfrentar um leão e ainda dizer, peguei na barba dele. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu vejo documentários de animais, um leão ele tem no mínimo 3 metros, uma força descomunal. Aí um garoto vem dizer que tomou a ovelha da boca do leão e ainda pegou na barba dele. Me ajude. Oxe, se isso não for Deus, meu irmão, se isso não for Deus, se isso não for o dom da fé operando, o que vai ser? Essa convicção, aleluia. Depois vem o urso, depois vem um gigante, um homem treinado para a batalha. Só a ponta da lança dele pesava 7 quilos, imagina a força desse homem. Mas a convicção de Davi era tanta, meu irmão, que a Bíblia diz que ele começou a dizer que Deus entregaria ele nas mãos dele, que ele ia cortar a cabeça dele. E a Bíblia diz que Davi não se acovardou, mas Davi correu para a batalha. Aleluia. Quando você está empoderado dessa fé, meu irmão, nada te para, nada te segura, nada vai fazer com que você desista, irmãos, porque não há espaço para dúvida. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. É chegado, irmãos, escuta isso. É chegado um tempo em que vamos viver coisas extraordinárias, em que vamos andar no sobrenatural de uma maneira mais intensa, mais palpável, e que sinais e prodígios virão com frequência bem maior. Pessoas curadas nas ruas, demônios expulsos, câncer subindo instantaneamente. Oh, sobre a minha igreja, uma convicção da minha presença e do meu poder sobre a minha igreja para esses dias. Não temas, filho meu, não temas. Oh, ninguém vai te resistir, pois o meu poder irá diante de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, como eu acesso o dom da fé? Através da tua fé simples. A tua fé simples, imagine, irmãos, quem tem carro aqui vai entender. No carro existe um motor de partida. O motor não pega se o pequenininho não der a partida. Quando dá a partida, o motor grande pega e aí a força entra. A tua fé é o motor de partida. Você acessa o dom da fé pela sua fé. Como é o nome daquele homem, pastor? Sei lá, Smith.
Há relatos, irmãos, de muitos mortos que ele ressuscitou. E uma das coisas que ele fala é que ele chegou na casa de alguém. O homem tinha morrido. E a esposa dele estava lá e ela até puxou no braço dele. Quando ele começou a orar, ela disse: rapaz, não deixe o homem em paz, não mexa com ele não, já morreu. E ele disse que não deu ouvidos à esposa e começou a orar. E ele disse que foi até onde ele podia. Diz que quando ele sentiu que foi até onde ele podia, ele disse: uma convicção veio sobre ele como uma roupa que o vestia. Um poder tomou conta dele. E ele mandou aquele homem sair da morte. Você pode, irmãos, tocar no dom da fé. Através da tua fé. Deseje. Procure com zelo. Tenha o desejo de Deus usar você nisso. Sabe, irmãos, muitos virão por meio da pregação da palavra a esse lugar, mas muitos virão por causa dos sinais. Muitos virão por causa dos sinais, como nos tempos de Jesus. Aleluia. Eu posso ver isso. Aleluia, aleluia. É para você, igreja. Não fique, é só para o pastor, é só para os... É para você, igreja. Você é o instrumento de Deus nessa terra. Você é o instrumento, você é a mão de Deus nessa terra para tocar aqueles que estão precisando. Aleluia, aleluia, aleluia. Curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, que eu te dou graças. Te dou graças por essa palavra, te dou graças por esse entendimento. Te dou graças, Pai, porque através desse entendimento nós vamos agir segundo aquilo que nos foi instruído. E nós oramos, Pai, e desejamos ardentemente fluir, Pai, nos dons do Teu Espírito. Queremos sim, Pai, ser instrumentos Teus nessa terra para desfazer as obras do diabo, para alcançar pessoas e atrair pessoas para o Teu reino. Somos, Pai, os Teus soldados. Estamos apostos, Senhor, às Tuas ordens. Nos colocamos, Pai, debaixo da Tua poderosa mão. Nos inspira, Pai, nos guia, nos orienta pelo Teu Espírito. Não nos deixa ficar dispersos àquilo que o Senhor tem para fazer durante esses dias, porque eu sei que há um mover do Espírito vindo, que há um avivamento vindo, que coisas maiores e melhores estão chegando. Eu te dou graças, Pai, porque pelos olhos da fé eu consigo ver. Eu consigo sentir, Pai. Ei, tá chegando. Tá chegando. Oh, tá chegando. Eu escuto como o som de muitas águas. Oh, muitas águas. Aleluia. Oh, aleluia. Lança as redes, pastor. Lance as redes e prepare os barcos. Porque vai vir. Assim como Jesus disse a Pedro: eu te farei pescador de homens. Prepara os barcos, porque os homens estão vindo. Aleluia. Use os recursos. Alargue as tendas. Não tenha medo. Alargue até onde der. E quando o Senhor disser: até aqui, Pai, o Senhor vai entrar. Aleluia. Farol de luz, esperança e segurança para toda, não só para uma cidade, mas para toda uma região. Aleluia. Novos centros de treinamento, não só Rema, mas outras coisas, outros treinamentos. O Senhor vai levantar pessoas para estar ao seu lado. Profissionais, ungidos pelo Espírito, que não vão só dar
o natural, mas o espiritual também. Assim como Paulo, natural com espiritual. Oh, é grande, pastor, é grande. É grande. Aleluia, aleluia. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Há alguém no nosso meio que nunca fez Jesus Senhor e Salvador de sua vida? Deseja fazer isso nessa noite, entregar a sua vida a Jesus, deixar que Ele tome a direção da tua vida. Se tem, levanta a tua mão. Aleluia. Há alguém afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Há alguém doente que quer oração para cura? Algum tipo de enfermidade? Há alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo e passar a falar em outras línguas? Isto também é um dom do Espírito, que é dado a todo filho de Deus. Há alguém? Então Deus seja louvado. Gente, é um prazer ministrar para vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeço o pastor Johnny pela confiança. E estamos juntos.